Então, usando o nosso sistema digestório como exemplo da digestão extracelular, tá? Então, os seres que têm sistema digestório completo, têm orifício de entrada boca e ânus, têm a digestão totalmente fora da célula. Isso significa que ela tem que ser compartimentada. Então, em vários compartimentos, no nosso caso são três, em três compartimentos, vão acontecer as hidrólises enzimáticas, as ações das enzimas, que vão pegar os polímeros, que são as moléculas grandes, e quebrar nos monômeros, que são os tijolinhos das molequinhas. E aí nós vamos absorver esses tijolinhos, esses monômeros, para construir os nossos polímeros, né? Então, o DNA que nós vimos na aula passada em relação a essa transformação, a molécula de DNA ela é formada por nucleotídeos. Então, tipo, quando você come um alface, você está comendo o DNA da planta. Mas você não vai incorporar o DNA da planta. Tipo, você não vai virar um homem alface para você comer um alface. Então, você vai quebrar essa molécula de DNA, você vai extrair os nucleotídeos, que são os monômeros do DNA, para a nossa célula reorganizar esses nucleotídeos no nosso DNA, né? Para que a célula faça a divisão celular, por exemplo. Tá? Então, aqui, moçada, quando você vai falar da nossa digestão, do sistema digestório humano, a digestão extracelular, e é aquela que vão pedir para vocês no vestibular, com certeza. Primeira coisa, vamos tornar esse estudo prático, tá? A gente pode até discutir algumas coisas legais, a gente vai, mas o processo tem que ser bem prático, taxativo, tá? Então, nós vamos dividir os compartimentos, ó. Boca é um deles, é um compartimento importante. O estômago é o outro compartimento. E o intestino delgado, tá? Esses são os três compartimentos do nosso sistema digestório em que vão ocorrer hidrólises enzimáticas, vão ocorrer transformações químicas dos nutrientes, tá? A parte da quebra mecânica vai acontecer por todo o processo. Não é só o ato de mastigação na boca, né? Não é só o ato de deglutição, né? O ato de engolir, que você vai particionar em menores pedaços os alimentos, e a peristalse, que são os movimentos que vão empurrar o alimento para baixo. Tá? Então, essa é a parte mecânica. Até no final tem uma questão mecânica, né? Tem aqui os esfíncteres anais, internos e externos, controlando a saída, né, do material final, né, do produto, da digestão, o que sobrou, que são as fezes, com certeza. Se você tiver com vergonha de falar fezes ou quiser um termo técnico, a gente pode dar o nome de pecten fecal. É o termo correto, mas eu nunca vi ninguém falar desse jeito, tá? Outra coisa, além de compartimentar, se tem um orifício de entrada e um de saída, a eficiência digestória é muito maior, porque vai acontecer a digestão, as quebras todas fora da célula, e elas vão terminar dentro da célula, tá? Mas aqui, ó, temperatura de funcionamento. Cadê o mouse? Aqui. Temperatura. Então, a temperatura de atividade, tá? É por volta aí dos 37 graus. Por que eu estou falando isso? As questões mais clássicas sobre esse assunto vão pegar, sei lá, secreções de cada um desses compartimentos, colocar diferentes substratos, que são os materiais em que as enzimas vão trabalhar, sob diferentes temperaturas e pHs, e vão pedir, em que tubinho vai acontecer a digestão. Primeiro, a temperatura. Só ocorre digestão por volta dessa temperatura, 37 graus. Se tiver abaixo disso ou acima disso, não vai acontecer. Então, o cara põe, um tubo a 20 graus, não vai ter digestão. É um tubo a 60 graus, não vai ter digestão, tá? Porque as enzimas, elas precisam, lógico, além da temperatura ideal de atividade, ela precisa do pH ideal de atividade. Então, a temperatura por volta dos 37 graus. É a temperatura do corpo. Então, se eu for reproduzir, como estão perguntando no chat aqui, em um experimento, tá? Pode ser num tubo de ensaio, por exemplo, se não tiver essa temperatura, não tem a digestão, sacou? Então, se eu quiser simular essa digestão fora do corpo, tem que usar essa temperatura próximo de 37, né?
não vai por 20, 15, nem 60, 50. Tem que ser perto de 37. 40, 35 ainda vai, tá? Outra coisa, o pH. Cada compartimento tem um pH específico, porque as enzimas trabalham em esses pHs, nesses pHs, tá? Perdeu o começo, querido? Então, querido, eu estou descrevendo, né, as partes do sistema digestório em que vão ocorrer as digestões. Ainda não falei como ocorre a digestão, tá? E ainda não falei os fatores que controlam. A gente só está dividindo as partes, ok? Então, na primeira, na boca. Então, eu comecei falando que para acontecer digestão, a temperatura tem que ser ideal, que é a temperatura por volta dos 37 graus, e os pHs de atividade das enzimas também são ideais em cada um dos compartimentos. Então, boca, primeiro compartimento, estômago e intestino delgado, tá? Então, aqui, ó, pH da boca. Não, pH da boca é neutro, mas não precisava nem falar isso, né? Quer ver? Qual que é o sabor do pH ácido? O sabor do pH ácido. Ácido não é sabor. Ácido é pH. Qual o sabor do limão? Azedo. Tá? Então, o sabor do pH ácido é azedo. Qual que é o sabor do pH básico? Sabor do básico, aquele caqui verde, aquela banana verde. Qual que é o sabor? Qual que é a sensação que você tem ao comer banana verde? Não é azedo nem doce. Também não é amargo. A sensação. Como que a gente fala que acontece com a boca? Fica amarrando, né? Já esqueceu o nome desse sabor? Esse sabor que amarra a boca não é amarrar. Não, ceboso também não. Ceboso é nojento, carne de cebosa, né? Não, o sabor do pH básico é o sabor adstringente, que seca a boca, né? O sabor do pH básico é o sabor adstringente. Então, se você já beijou alguém, você não sentiu, não deveria ter sentido nada azedo e nem amarrar a boca, né? Porque o pH da boca é neutro. Então não esquece mais. Há controvérsias, né? Final da balada, quando voltar, cuidado aí, sei lá, porque se o pH do estômago é ácido e teve um refluxo aqui, como o pessoal falou, do estômago para cima, pode ser que fique um saborzinho azedo, mas aí não é devido à boca, a situação não era normal, tá? Há controvérsias, eca. Então veja, pH da boca, neutro, porque as enzimas da boca atuam no pH neutro. pH neutro não é zero, pelo amor de Deus, tá? pH neutro é 7. Não se esqueça dessa variação de pH, ainda mais com tantas fake news aí engraçadas, né? Tipo, o pH ácido que é 22, pH vai até 14 só. pH ácido é quando é menor do que 7, né? Até 0. E o pH básico é quando é maior do que 7 e vai até 14, tá? Então, ácido, pH de 7 para baixo, tá? Aqui algumas questões interessantes que apareceram. A temperatura no sistema digestório não varia. A gente está falando de um sistema que está no centro do corpo. Se ele estivesse nas extremidades, ele até perderia calor, mas ele está no centro do corpo, então a temperatura é quase que regular o tempo inteiro, tá? Não sei o que tem um pH zero, eu não sei nem se chega a zero, é um número muito próximo de zero, tá? O número, né, do estômago é por volta de 2,5. Se você quiser essa referência, o valor, não é 2,5, mas basta lembrar que é ácido, tá bom? E do intestino, o pH é 8, tá? O pH é 8, e que isso não tem a ver com ácido ser forte ou fraco, nem nada disso, né? O potencial de hidrogenação, né, de cada um deles. Tinha mais alguma pergunta aqui? Aqui, não. Não, acho que não. Se alguma pergunta que eu não responder, moçada, põe de novo, porque o chat
Ele está correndo bastante aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro compartimento, tirando a questão mecânica. Ah, e outra coisa. Ah, peguei aqui, ó. Vou pegar a pergunta primeiro, desculpa, tá, gente? Que apareceu uma vez, eu perdi. Tem como mudar o pH da boca? Ó, depende da sua... Se você tiver com a boca saudável, o pH sempre vai ser neutro. Vai variar de 6,8 a 7,2. O pH neutro, o pH também do sangue, por exemplo. O problema é se você não estiver com a boca saudável. Então, você tem lá as bactérias, fungos, né? Ou você tem algum problema no estômago que te dá, por exemplo, refluxo. E aí você pode ter uma acidificação do pH da boca. Tá? Então, geralmente, quando o pH da boca não está neutro, ele fica levemente acidificado. Mas aí já é o sinal de que alguma coisa não está boa. Tá? A vesícula a gente fala já já. Então, aqui, ó, boca, primeiro compartimento. Mas antes disso, como é que ocorre o controle desses compartimentos? Cuidado que eu vou falar uma parte que não tem escrita aí para vocês, tá? Na aula do sistema nervoso, que a gente vai ver mais para frente, mais para frente, bem mais para frente, acho que é um dos últimos que a gente trabalha, eu vou falar que existe um ato chamado ato reflexo, tá? Que é uma atividade intrínseca do sistema nervoso, ou seja, ela acontece sozinha, você não se dá conta disso, você não tem controle sobre essa atividade, e que a primeira delas é o controle da digestão oral, né, a orofaríngea. Por quê? Porque quando você vê um alimento, ou sente o cheiro, ou vê e sente o cheiro, acontece um ato reflexo, que a gente chama, né, nas glândulas salivares. Pode perceber, às vezes você acabou de comer, você está satisfeito, você passou perto de um, sei lá, de um restaurante, um fast food, alguma coisa, e sentiu o cheiro, ouviu alguma coisa que você gosta, você já começa a salivar, a sensação de água na boca, tá? Então, esse é um ato reflexo, acontece com o cérebro mandando isso daí. Então, você faz assim, ó, que a liberação das enzimas na boca começa por um ato reflexo visual ou olfativo. Tá? Você sentiu o cheiro, viu a comida, você começa a salivar. Então, esse é um ato reflexo, ato cerebral. Aí, você põe um alimento na boca e começa a mecânica da mastigação. Abrir e fechar a boca, abrir e fechar a boca, abrir e fechar a boca e deglutir, engolir. O ato mecânico de mastigar vai liberar um hormônio, tem um nome que você não precisa saber, chamado gastrina, que, ó, a boca, ela manda reflexos para o próximo compartimento. O estômago, que está no meio, ele tem que mandar informação para a boca e para o intestino. E o intestino, que é o final, acabou o processo. Então, um controla o outro. Tá? Na hora que você começa a mastigar, é liberada uma enzima, um hormônio, chamado gastrina, que vai chegar aqui no seu estômago, vai fechar a parte de baixo do estômago, que é um órgão muscular, e vai abrir a parte de cima do estômago. Ao mesmo tempo, ele vai mandar informação, começa a soltar as enzimas aí no estômago que vai chegar a comida. Basicamente isso. E aí você vai engolindo o alimento vai chegando no estômago, a parede do estômago tem baroreceptores, que são receptores de pressão, vai começar a dilatar, e essa dilatação do estômago vai liberar um outro hormônio, né? Tem a enterogastrona e a secretina, são dois. O que esses caras vão fazer? Tudo que é entero, de entérico, é no intestino. Então, a enterogastrona vai falar para o intestino, tá ok, começa a trabalhar aí, que o alimento já vai chegar. Então, o estômago controla o próximo compartimento. E, ao mesmo tempo, fala para a boca, para de mandar gente para cá que acabou, tá cheio, não cabe mais. Tem um delay nisso, cabe um pouquinho, por isso o estômago pode, né, ser um pouquinho mais elástico, ficar um pouquinho maior. E não volta na mesma proporção. Você só dilata mais rápido, mas não volta tanto na mesma proporção. E aí, essa enterogastrona, que vai controlar o intestino, e a secretina, que vai mandar um reflexo para o cérebro, vai falar para você, você está satisfeito, para de comer. Tá? E aí vai começar a descer você vai parar a mastigação, começa a descer o resto do alimento pelo esôfago, até chegar no estômago.
A hora que a peristalse no esôfago parou, porque você parou de mandar comida para lá, a parte de cima do estômago fecha. E aí o estômago fica fechado. E começa a maceração, começa a esmagar o alimento mecanicamente e a misturar ele com as enzimas que estão fazendo a digestão no estômago, que a gente já vai falar. Certo? Com isso, a pressão do estômago dá uma aliviada. A hora que a pressão dá uma aliviada, porque você está esmagando o alimento que chegou lá, os esfíncteres, que são os músculos circulares na parte de cima e na parte de baixo, eles se abrem. Isso, perfeito. Fica tipo liquidificador. Boa. E aí o alimento segue o caminho do intestino. Só que agora veja, ele está vindo de um pH ácido, por volta de 2,5, e tem que ir para um pH básico por volta de 8. Então aqui você tem a neutralização do pH, tá? E o final do processo de digestão. Então, nosso intestino delgado, depois eu falo um pouquinho mais de cada um desses, porque a gente não está falando da parte química ainda. Então, aqui no intestino delgado, dividido em 3 partes, né? O duodeno, jejunum e o íleo. Então, na primeira e na segunda parte, no duodeno e no jejunum, vão acontecer as reações químicas de digestão no intestino. E do jejunum para o íleo, do final da segunda parte para a última parte, começa a absorver, começa a ação de absorção dos nutrientes. Então, agora eu tenho só os monossacarídeos, ou a maior parte dos monossacarídeos, e meu intestino começa a absorver tudo isso aí, jogar na corrente sanguínea, e acabou. Por isso que a digestão foi totalmente extracelular. Nenhuma célula vai pegar alimento e fazer a digestão dela. Tá? Isso caracteriza a digestão extracelular. E aí continua seguindo o que não foi absorvido para o intestino grosso. Aqui, ó, intestino grosso. O que vai acontecer no intestino grosso? Eu nem anotei intestino grosso, que feio. Ó. Vou por aqui. Ó. No intestino grosso, essa parte aqui, ó, por aqui, ó, intestino grosso, vai acontecer a absorção de água. Tá? No intestino grosso, só a absorção de água. A absorção de nutrientes no intestino delgado. Então, ele que faz tudo. Vou por aqui, ó, mais a absorção dos nutrientes, tá? E aí, ele vai ressecando, vai absorvendo a água, passa pelos cólons, né? O intestino grosso também chamado de cólon, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, o reto e o ânus, as partes do sistema digestório aqui, né? E no ânus tem 2 esfíncteres, 2 músculos circulares que se fecham. Um interno e externo. O externo você controla, o interno não. Então, conforme vai acumulando aqui o pecten fecal, eu gosto dessa frase, conforme a pressão aumenta no seu reto, por isso que eu gosto da aula de biologia, eu posso falar essas besteiras, conforme a pressão aumenta no seu reto, o que vai acontecer? O esfíncter interno está fechado e o externo também. Aumentou a pressão, o interno solta. Aí você dá aquele arrepio, fica todo arrepiado, você está controlando o externo, e aí segue-se o caminho natural das coisas, né? A saída. Ah, não é nojo, vai falar que vocês nunca pensaram como isso funcionava. Ah, tem que saber como funciona, mano, é a gente. Tem que olhar para ver o que está saindo. Por exemplo, se eu falo que tem que ter um monte de absorção de água no intestino grosso e está saindo água de novo lá fora, né? Tá saindo as fezes, moles e tudo mais, tem alguma coisa errada. Não é para sair do urina, para ficar desidratando. O cara nunca foi no Sabine e saiu como cocô, é boa essa. Ah, você tem que ver o que saiu de você. Ah, se você for lá no banheiro, você olha para ver se está tudo bem, né? Isso, aí tem uma questão. Não, ó, não tem urina aqui, meus amores. Né? Tá perguntando da urina, né? Ó, a urina vem do sistema excretor, é outro sistema.
Xixi é outro caminho, tá? Xixi é outro caminho. O pessoal comendo na aula desistiu. Tá bom, vou parar de falar coisa nojenta, já saiu como cocô, tá bom. Agora vamos às quebras, tá? Então, já vamos falar do papel de cada uma das partes. Esse seria o controle nervoso, o controle corpóreo do sistema digestório. Perceba, liberação de hormônios, né? Depende de visual, né? Depende aí de pressão. Gostei dessa informação. Os médicos aconselham que os vasos sanitários sejam sempre brancos para que possamos ver e analisar se estamos com algum problema. Eu concordo com isso, né? Às vezes você tem alguma infecção e chega a ter traços de sangue nas fezes. Não é que você foi lá e fez cocô de sangue, traços, pequenos traços de sangue, que você não perceberia tão fácil assim. Até é por isso que existe o exame de fezes para buscar traços de sangue, né? Antigamente tinha uns vasos sanitários preto, meio estranho, não é? Aí não precisa limpar tanto, que nojo. Ó, vamos lá. Então, na boca, pH neutro. O que vai digerir na sua boca, quimicamente falando? Então, na boca, a gente tem a ação da amilase salivar, tá? Então, o que está de amarelo aqui, sei lá se é amarelo, laranja, essa cor aqui, é a enzima. E o substrato, que é onde ela atua, é o amido, tá? Então, a amilase salivar digere o amido. O amido, um polissacarídeo, o carboidrato, o açúcar. Quando vai digerindo, vai sobrando o monossacarídeo do amido, que é a glicose, que tem função energética, né? Mas na boca não tem a absorção desses nutrientes, é só a quebra, tá? Chegou no estômago. Chegou aqui no estômago, a gente tem a ação da pepsina. A pepsina, aqui. Essa amilase salivar, vou revelar a idade, há muitos anos atrás era chamada de pichalina. Não, não é nem assim, o pé é mudo. Ó, para você ver, o nome é tão antigo que eu até esqueci como escreve, né? Só para falar que não se usa mais. Mas eu sei que lá nas coleções de exercícios de vocês esse nome vai aparecer. Tá? Pichalina ou amilase salivar, tá? Com a digestão do amido. No estômago, a pepsina digere proteínas. Então, aquela cadeia proteica cheia de aminoácidos sofre a quebra, liberando os aminoácidos, deixando eles disponíveis para serem absorvidos. Ainda não é agora a absorção, é só no intestino delgado, tá? Mas a quebra acontece aqui. O senhor tem alguma coisa a ver a pepsina com a Pepsi? A única coisa a ver pepsina com a Pepsi é que o pH da Pepsi é 2,5, tá? Geralmente, na industrialização dos alimentos, quando você acidifica um alimento, você deixa com que ele suporte mais açúcar na sua composição, tá? Então, os alimentos ácidos geralmente são muito adocicados. É fácil, ó, se você pegar um limão e chupar um limão, você não tem um açúcar. E aí ele tá só ácido, aí você fica com aquela cara estranha. Agora você pega a Coca-Cola, tem ácido carbônico dentro dela, por isso tem bolinhas, tem um ácido próximo a 2,5, qualquer um dos refrigerantes, tá? Não é só a Coca-Cola, só a Pepsi, todos eles. E aí, para compensar o sabor, eu toco um monte de açúcar ali. E aí fica docinho, tá? Então, a pepsina, digestão de proteína. Parênteses. Proteína tem na membrana plasmática. Você não viu a estrutura da membrana plasmática esses dias com a Elisa? Dupla camada de fosfolipídios com proteínas, né? Se a célula produzisse diretamente a pepsina, isso, a coquinha gelada. Se a célula produzisse diretamente a pepsina, ela digeriria a própria célula, entendeu? Então, o que acontece aqui? Lá na parede do estômago, você tem células que produzem um hormônio inativado, que é essa enzima inativa, tá? Aqui, ó, a enzima inativa, e tem células que produzem um ácido. Então, algumas células jogam a enzima inativa,
que a gente vai chamar de pepsinogênio. Ó, gênese, vai gerar a pepsina. E essas outras células que estão próximas, elas liberam o ácido. Então, no estômago, você tem o ácido clorídrico, o HCl, que serve para digerir alimento? Não. O HCl serve para ativar a enzima, ativar a pepsina. Então, essa ativação, a enzima passa a quebrar as substâncias, quebrar as proteínas fora da célula. Tá? E aí, passou pelo estômago, tem o esvaziamento do estômago, e agora começa uma parte chata. Tá? A pior delas, a última, é no intestino. Por que é uma parte chata? Porque aqui a gente tem o fígado, vou até marcar aqui, ó, o fígado, tá aqui bonitinho, a vesícula biliar, que alguém já tinha me perguntado, e o pâncreas. Tá aqui, ó, o pâncreas. A gente lembra do pâncreas só quando fala de diabetes, né, a produção de insulina, mas o pâncreas tem duas partes, né? Tem a parte endócrina, que libera insulina e glucagon no sangue, e tem a parte exócrina, que libera as substâncias fora do sangue para a digestão, tá? Daqui a gente tem o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, logo na saída do estômago, na primeira parte do intestino delgado, tá? Que músculo a gente usa para engolir? Eu não lembro o nome do músculo da deglutição. Depois a gente procura. Tá? Para mastigação é o masseter, que é esse músculo aqui, o músculo da bochecha, é o músculo mais forte do nosso corpo, sabia? Masseter, 2 S. Agora, o da deglutição eu nunca lembro o nome. E talvez não seja um músculo só, sejam vários. Depois, no final da aula, a gente procura. Tá? Então, ó, o que vai acontecer aqui? O fígado, ele produziu uma substância chamada bile, tá? Substância chamada bile. Tá lá. E a bile vai para a vesícula biliar. Então, tomem cuidado, ó. É a vesícula biliar que produz bile? Não, é o fígado. E ela vai para a vesícula biliar que armazena a bile. A vesícula biliar começa a ficar cheia, parece uma bolinha de ping-pong. Ela começa a ficar cheia de bile, é um órgão muscular. No determinado momento, quando o alimento passa por ali, tem a ação da enterogastrona e da secretina e ela contrai. Vai contrair, jogando esse líquido aqui dentro. Então, uma coisa muito importante, reparem que eu estou fazendo uma pausa, estou indo devagar aqui, porque muitos vestibulares perguntam aqui. Primeiro, bile não é uma secreção da vesícula biliar, ela é produzida no fígado, tá? Quando a bile vai para o intestino, ela tem uma ação emulsificante. Então, você não pode esquecer que bile não é enzima. Bile não é enzima, tá? É um emulsificante. O emulsificante por quê? O emulsificante, ele quebra a tensão superficial, aumentando a área de contato. Se eu aumentar a área de contato, as reações se tornam mais eficientes. Se o exemplo for difícil, pensa comigo, ó. Você pegou aquela panela, aquela frigideira cheia de gordura. Reparem que já foi a digestão de carboidrato, já foi a digestão de proteína, falta de gordura e ácidos nucleicos, certo? O pior material que tem para você digerir é gordura. Molécula maior, molécula mais complexa. Para tirar a gordura de uma frigideira, o que você usa? Como é que a gente tira a gordura de uma frigideira? Você usa o detergente, ou você usa o sabão, ou você usa água quente. Água quente, você deixa a água esquentando lá numa caneca e joga em cima para a gordura sair. Aqui está fora do caso, né? Porque a nossa temperatura é 37, então você não vai usar água quente para tirar, para digerir gordura. Agora, o que a bile faz é o detergente. A bile é o nosso detergente.
A hora que você pega aquela panela com aquela bolha de gordura em cima e joga o detergente, ela se separa em várias bolinhas menores. Repare, eu não falei que ela é digerida, eu falei que ela separa em várias bolinhas menores. É isso que a bile faz com a gordura quando o alimento chega no intestino. Então, ela vai separar as moléculas de gordura em pedaços menores. Isso, tem uma questão de polarização, de quebra da tensão superficial. As molequinhas são todas negativas, aí fica uma parte positiva, outra negativa. Tem lá uma questão dessa, mas eu nem me arrisco, eu deixo para a Simone falar isso com muita mais propriedade. Vocês vão ver com ela a reação de emulsificação. Vai ter uma aula de saponificação, emulsificação, e aí você vai falar um pouquinho disso. Mas o que você tem que saber agora? Que bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula biliar, não é uma enzima e sim um emulsificante. Aumenta a área de contato para facilitar a digestão. Tá? Vai facilitar a digestão da gordura, mas não vai fazer a digestão da gordura. A regulação do pH, que é sair do ácido e ir para o básico, fica por conta do pâncreas, tá? O suco pancreático. E a maior parte das enzimas por conta do suco entérico. Aqui eu fiz uma miscelânea, tá? Por quê? Quando eu uso o termo suco, significa que são várias enzimas. E eu não estou comentando todas com vocês. Estou comentando algumas. Tem aqui, por exemplo, eu poderia ter adicionado, alguém já me perguntou isso no WhatsApp, por isso que eu vou falar também, eu não lembro se foi da turma de vocês. Tem uma enzima chamada de tripsina. Ah, professor, qual o papel da tripsina e da quimiotripsina? Elas são enzimas do suco pancreático que digerem proteínas. Então, tipo, ainda não acabou a digestão de todo o material. Tá? Então, vai continuar essa digestão. O que for proteína e não foi digerido no estômago vai terminar agora no intestino. O que era amido e não terminou na boca vai terminar agora no intestino, tá? Então, aparecem os sucos, que são sopas de enzimas, são muitas enzimas. Vamos lá. Amilase entérica, amilase salivar, amido na boca. Amilase entérica, amido entérico em intestino, né? Quimiotripsina e tripsina são as proteases, são enzimas que digerem proteínas. DNase e RNase, que digere o DNA e RNA. A digestão dos lipídios vem da lipase, né? E outras, como, por exemplo, a lactase, que digere lactose, maltase, que digere maltose, porque às vezes você tem substâncias que não foram totalmente quebradas na boca, né? Por exemplo, maltase, a maltose e a lactose são disacarídeos, diferente do amido, que é um polissacarídeo. Então, eu vou ter que separar esses dois caras em duas molequinhas distintas, tá? Então, aqui nos sucos, seja ele do pâncreas ou do intestino, eles atuam juntos, tem um monte de enzimas, tá? Quanto tempo leva esse processo? Vai depender do quanto você comeu, tá? De qual momento do dia você está, tem uma série de fatores. O que se faz, em média, é falar 2 horas, tá? Mas emendando com a pergunta da celulose, que a gente não digere, nosso corpo não tem enzima que digere a celulose, faz assim, ó, come um milho agora e calcula quando ele sair. Você vai conseguir medir o tempo que demorou todo o processo. A enzima que digere celulose, a gente chama de celulase, tá? Só quem tem celulase são algumas bactérias, alguns protozoários. Tá? A gente não tem. Então, a celulose que você comeu vai sair. Sai na forma de fibra, tá? Que ajuda a motilidade, diminui a absorção de gordura. Então, as fibras, né, são formadas pela celulose. Tá? E aí, esse material vai passar pelo intestino, né, duodeno e jejum, praticamente onde continuam as quebras. Depois, jejum e ilho, no final, onde acontece a absorção dos nutrientes quebrados. E aí o resto, o tal do pectin fecal, o que não foi absorvido, passa para o intestino grosso, vai absorvendo a água, sofre a desidratação e é eliminado do corpo.
tá? Então, ó, a gente vê aí que as perguntas, elas sempre seguem esse... ou para falar quimicamente do alimento, ou para falar das circunstâncias em que as enzimas atuam, ou os compartimentos. Eu não vejo muita questão diferente, tá? Não vejo muita questão diferente sobre o tema. Tudo bem? Que horas são? Dá tempo de começar o exercício aqui, ó. Vamos para alguns deles. Lá nós estamos na página 36. Uma aguinha, sempre bom tomar uma aguinha. Gente, tudo bem? Estão vivos? Falem comigo. Pensei que tinha caído. Então, a página 36, primeira questão. Olha só a pergunta. A quitinase é uma enzima produzida por organismos de diversos grupos. Os insetos utilizam esta enzima contra o ataque de micro-organismos e também em benefício próprio durante o processo crucial para o seu desenvolvimento. Quitinase, se ase na frente significa quebra, a quitinase quebra a quitina, que é o que formava, lembra na aula passada, né? O exoesqueleto dos artrópodes. Então, veja, benefício próprio durante o processo de crescimento. Por quê? Porque ele precisa tirar tirar o esqueleto de quitina velho dele para produzir o novo, né? E contra o ataque de micro-organismos. Na aula de esqueleto a gente viu. Quem mais tinha quitina, lembra? Formando uma parede celular. A da planta era de celulose, mas tinha um grupo que tinha parede celular de quitina. Os fungos. Então, por que é importante para um inseto utilizar essa enzima contra ataque de micro-organismo? Porque os fungos são parasitas, né? Então, no item A, sobre qual substrato age a quitinase? Então, a quitinase age sobre a quitina. Cite o micro-organismo do qual os insetos podem se defender usando a quitinase. Os fungos. Né? A gente fala, é ação antimicótica, né? Antifungos. E no B, justifique porque ela pode ser utilizada em seu benefício de crescimento na troca do exoesqueleto, né? No rompimento do esqueleto antigo para poder produzir o novo. Certo? A quitinase age sobre a quitina, auxilia os insetos a se protegerem dos fungos, né? E é utilizado no seu crescimento na troca do exoesqueleto. Vou fazer a segunda, a gente para, tá? Faz as duas dissertativas, depois a gente vai para os testes. Ó, semana que vem a gente começa com os exercícios de novo, não vou deixar passar muito, não. Cite o envoltório celular encontrado na levedura e que não ocorre na ameba. Qual o principal componente químico desse envoltório? Então, a levedura é um fungo, né? Então, é a parede celular constituída de quitina. A parede celular constituída de quitina. Então, 2A, parede celular de quitina. E no B? Suponha que partículas alimentares formadas por macromoléculas orgânicas estejam disponíveis para esses seres vivos.
como a levedura realiza a digestão dessas partículas e como a ameba realiza essa digestão. Aqui ele está comparando dois tipos de digestão. A ameba é um ser unicelular, então tem a digestão do tipo intracelular. Então, a ameba realiza a digestão intracelular. E os fungos soltavam as enzimas e absorviam pelas hifas. Então, tem a digestão extracorpórea. Então, as leveduras têm digestão extracorpórea e as amebas, digestão intracelular. Certo? Aí eu libero vocês para irem sossegados para a aula do Enjo. Muito obrigado pela presença. Fico aqui disponível para tirar mais algumas duvidazinhas.